Você já ouviu falar de um homem que fez fogo cair do céu? Um profeta tão corajoso que enfrentou um rei poderoso. Desafiou centenas de falsos sacerdotes e foi levado aos céus num redemoinho de fogo? Esse homem foi Elias, o profeta que se tornou símbolo da fé, coragem e poder de Deus diante da idolatria. A história de Elias começa em um tempo sombrio em Israel. O povo havia se desviado completamente do Deus verdadeiro. Sob o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, Israel mergulhou em idolatria adorando Baal, o deus das chuvas e da fertilidade. A corrupção, a injustiça e a perseguição aos profetas de Deus se tornaram comuns. Mas foi nesse cenário que surge Elias, o tisbita, um homem simples, vindo das montanhas de Gileade. Ninguém sabia muito sobre ele, mas uma coisa era certa: ele tinha uma fé inabalável e um chamado poderoso. Sem temer nada nem ninguém, ele se apresenta diante do rei Acabe e profetiza com autoridade: tão certo como vive o Senhor Deus do Israel, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser pela minha palavra. E assim começou uma das secas mais severas que Israel já enfrentou. 3 anos sem chuva, 3 anos de fome, escassez e desespero. Enquanto o povo sofria as consequências de sua idolatria, Elias foi escondido por Deus. Primeiro, junto ao riacho de Querite, onde era alimentado milagrosamente por corvos que traziam pão e carne. Depois na casa de uma viúva em Sarepta, onde o profeta realizou um dos milagres mais emocionantes da Bíblia, fez a farinha e o azeite da viúva nunca se acabarem. E mais tarde, ressuscitou o filho dela com uma oração poderosa. Esses milagres mostravam algo profundo. Elias não era apenas um homem usado por Deus, ele era um instrumento vivo da fé. Enquanto o mundo duvidava, ele acreditava. Enquanto reis se ajoelhavam diante de ídolos, ele permanecia firme diante do Senhor. Mas o momento mais marcante da vida de Elias ainda estava por vir. Deus o chama novamente para se apresentar diante do rei Acabe. Era hora de um confronto histórico. O profeta de Deus contra os profetas de Baal. O palco foi o Monte Carmelo. Ali, Elias propôs um desafio público. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Do outro lado, 450 profetas de Baal clamaram, dançaram e corterancei o dia inteiro, mas nada aconteceu. Nenhum fogo, nenhuma resposta. O silêncio dos céus expôs a mentira da idolatria. Então Elias se aproximou, reconstruiu o altar do Senhor, colocou o sacrifício sobre ele, e ainda mandou derramar bastante água sobre o altar, para que não houvesse dúvida de que o fogo seria divino. E então ele orou: ó Senhor, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Em seguida, um fogo desceu dos céus e consumiu o sacrifício, as pedras e até a água ao redor. O povo ficou atônito e caiu com o rosto em terra, clamando: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Esse foi o dia em que Elias reacendeu a fé de uma nação inteira. Mas a vitória teve um preço. A rainha de Jezabel, furiosa com o que aconteceu, jurou matá-lo. E Elias, o homem que enfrentou reis e profetas falsos, agora foge para salvar a própria vida. Cansado, exausto e desanimado, ele se refugia no deserto. Lá, debaixo de uma árvore, desabafa com Deus e pede a morte. É um dos momentos mais humanos e profundos de sua história. Mesmo o grande profeta, aquele que fez fogo cair do céu, também sentiu medo, solidão e cansaço. Mas Deus, em sua misericórdia, envia um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Elias então caminha por 40 dias até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ali, ele tem um encontro marcante com Deus. Primeiro vem um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus também não estava ali. E então, um sopro suave, uma voz mansa e delicada. Elias cobre o rosto com o manto e sente a presença viva de Deus. Essa cena revela algo profundo. O poder de Deus não está apenas nas manifestações grandiosas, mas também no silêncio, na calma e na intimidade da fé. Depois desse encontro, Elias recebe novas instruções. Ele unge novos reis, e também Eliseu, aquele que seria seu sucessor. Elias treina Eliseu, ensina, orienta e o prepara para continuar sua missão profética, até que chega o dia em que sua jornada na terra chega ao fim. Ou melhor, se transforma. Enquanto caminhava com Eliseu, um carro de fogo com cavalos flamejantes aparece, e Elias é levado aos céus num redemoinho, sem experimentar a morte. Um final digno de um homem que viveu intensamente cada segundo de sua missão divina. Séculos depois, seu nome voltaria a ser lembrado. O profeta Malaquias anunciaria que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. E no Novo Testamento, Jesus mesmo diria que João Batista veio no espírito e poder de Elias.
preparando o caminho do Messias. Elias não foi apenas um personagem bíblico. Ele foi o símbolo da coragem, da fé e da resistência diante da apostasia. Um homem que não temeu reis, que confiou em Deus quando tudo parecia perdido e que provou que a oração de um justo pode mudar o destino de uma nação. Sua vida é um lembrete poderoso. Não importa o tamanho do problema, não importa o quanto o mundo esteja corrompido, uma pessoa cheia do Espírito de Deus pode fazer a diferença. E agora eu te pergunto, será que você teria a coragem de Elias, de permanecer firme mesmo quando todos à sua volta se curvam ao erro? Se essa história te inspirou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente traz as histórias mais impactantes da Bíblia, contadas de forma clara, profunda e inspiradora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa reacender a fé e lembrar que Deus ainda levanta Elias nos dias de hoje. Até o próximo vídeo e que o mesmo Deus de Elias continue agindo na sua vida.